Boa noite. Confira agora as notícias de Minas nesta quinta-feira. Polícia Civil prende o suspeito de falsificação de documentos que tinha escritório bem no centro da capital. Até carimbo de delegado ele tinha. Polícia prende 31 pessoas por causa de um super balão que caiu sobre a rede elétrica. Feira traz o que é moda no inverno das malhas e tricôs para o Belo Horizontino. E na agenda cultural tem animação estreando nos cinemas. No futebol, Cruzeiro vence a segunda partida seguida no Brasileirão e o Atlético perde em casa nos acréscimos. O que muda na sua vida com a reforma trabalhista que acaba de ser aprovada e entra em vigor em novembro? Aqui no estúdio, um advogado vai esclarecer muitas dúvidas. E nosso comentarista Carlos Lindenberg, que acaba de se reunir com o prefeito Alexandre Calil, vai fazer algumas análises fresquinhas sobre temas importantes do nosso dia a dia aqui na cidade, como o que a prefeitura pretende fazer para remover os moradores de rua da região do Hipercentro. O Jornal Band Minas está no ar. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de falsificar documentos aqui na capital. No escritório dele foram encontrados identidades, carteiras de motorista, atestados médicos e selos de cartório e de veículos, todos em branco. Um carimbo com a assinatura de um delegado que seria responsável pela emissão de documentos em Contagem também era utilizado nas falsificações. José Aparecido Barbosa, de 48 anos, mantinha um escritório de fachada num edifício no centro da capital. Ele passou a ser investigado depois que várias pessoas foram presas usando documentos falsos. Nós descobrimos o local onde possivelmente eles eram feitos, a pessoa que fazia e pedimos uma mandado de busca para cumprir no escritório dele, que ele usava a fachada de escritório de contabilidade. No escritório dele, a polícia encontrou diversos espelhos de documentos públicos, como carteira de identidade e motorista, atestados médicos, selos de cartórios, fotografias 3x4, além de espelhos de documentos de veículos e uma máquina para fazer furos em fotos de documento de identidade e a chancela de um delegado da Polícia Civil, que seria responsável pela emissão de documentos em Contagem. Segundo a polícia, o suspeito foi preso no ano passado pela Polícia Federal pela prática do mesmo crime, mas liberado em outubro, voltou a falsificar documentos. Por uma identidade, por exemplo, ele cobrava em torno de R$200. A suspeita é que ele também falsificava carteiras de trabalho e até passaporte. Ele montava o documento e inseria os dados nos documentos, além de falsificar selos de cartórios de toda Belo Horizonte e Contagem. A polícia agora investiga se outras pessoas o ajudavam na confecção dos documentos. Quem pagava pelos serviços do suspeito também deve ser investigado. Ele deve responder por falsificação de documentos públicos e pelo porte de material para falsificação. Ele foi preso em flagrante pelo crime de ter maquinários para falsificar documentos e porque ele falsificava os selos dos cartórios. A pena dos dois crimes dá de 3 a 14 anos. A reforma trabalhista foi sancionada hoje pelo presidente Michel Temer. Ela foi enviada pelo governo no ano passado para o Congresso. Foi aprovada pela Câmara em abril e pelo Senado na última terça. O projeto define pontos que poderão ser negociados entre patrões e empregados. Veja agora os principais pontos da reforma. Entre as mudanças estão jornada de trabalho, que era de até 8 horas diárias e 44 semanais, e agora pode chegar a 12 horas, se houver acordo entre empregado e patrão. Neste caso, fica obrigatório um descanso de 36 horas. O almoço, hoje de 1 hora, pode ser de 30 minutos. As horas extras, que valem 50% a mais e podem ser até 2 por dia, passam a valer para contratos de tempo parcial. As férias ainda são de 30 dias por ano, mas podem ser fatiadas em até 3 períodos. A contribuição sindical, equivalente a 1 dia de trabalho, passa a não ser obrigatória. A nova legislação prevê contratos intermitentes, que não existiam. Sem horário fixo, o empregado precisa ser acionado 3 dias antes para trabalhar. Um ponto polêmico que o presidente Michel Temer prometeu derrubar via medida provisória é o que permite gestantes e lactantes trabalharem em locais com graus baixo e médio de insalubridade com permissão médica. Hoje, elas são afastadas automaticamente. Outra mudança é no caso de demissão. Hoje, o empregado que pedir desligamento da empresa não recebe multa rescisória e não pode sacar o fundo de garantia.
Agora, se houver comum acordo, o trabalhador recebe 50% da multa e 80% do FGTS. E para entender ainda mais como ficam as alterações na lei e as relações de trabalho entre as empresas e os empregados, hoje nós recebemos o advogado especialista em direito empresarial, Décio Freire. Décio, boa noite. Boa noite. Para a gente começar, uma dúvida que nós estamos notando que é muito comum. Os trabalhadores estão um pouco inseguros, porque a lei agora diz que deve prevalecer a decisão que foi tomada em uma negociação entre o empregado e o patrão e não mais aquela que impera e imperou até agora da legislação. Isso é motivo para ter medo? Não, de forma nenhuma. Eu considero que essa alteração, as reformas trabalhistas, ela é a grande novidade depois de tanta notícia ruim, não é? A CLT é de 1943, né? E um dos pilares da CLT é a encíclica de 1891. Daí você veja como se trata de uma legislação antiga. O trabalhador não precisa ficar preocupado porque apenas moderniza a legislação trabalhista, assegurando todos os direitos que estão previstos no artigo 7º da Constituição Federal. Quer dizer que não há perda de direito, que é o susto de muita gente. Não há perda de direito. Isso tudo foi uma lenda criada durante esse período de discussão, que é democrático, mas não há perda de direito, até porque a lei das reformas trabalhistas é uma lei ordinária e ela não sobrepõe a Constituição Federal. Todos os direitos do trabalhador continuam preservados pelo artigo 7º da Constituição Federal. Agora, um detalhe importante que a lei trouxe, que é uma total novidade na legislação trabalhista brasileira, que é o trabalho intermitente, que é aquele que o trabalhador exercita de vez em quando, né, podendo ser horas ou por dias. Sim. Isso, na sua opinião, vai atrair oportunidade de emprego para quem hoje faz isso de maneira informal e até clandestina? Com certeza. Existe também, e houve uma preocupação no legislador, que foi uma surpresa muito agradável a todos, de melhorar o formalismo da relação de trabalho, tá certo? Então, esse tipo de trabalhador, por exemplo, até mesmo que trabalha em casa, não é? A reforma trabalhista hoje, ela traz o teletrabalho, não é? Ou seja, aquele trabalhador que trabalha à distância, utilizando-se dos meios de comunicação. Que é uma modalidade muito nova. Sim, é muito nova e, obviamente, é muito utilizada, né? Que a legislação anterior não previa. Tá bom. Para a gente entender agora também o lado do patrão um pouco. Tem muitos empresários entusiasmados e, claro, pela flexibilidade, que você já disse que a lei traz, mas acredita-se que isso vai dar à relação mais segurança também para a empresa. Isso é um exagero? Não é exagero nenhum. Dá muito mais segurança para a empresa, sim, na medida que ela pode gerir melhor a relação de trabalho. Por exemplo, os bancos de horas. Né? Os bancos de horas extras com possibilidade de compensação em até 6 meses. E um detalhe, que o banco de horas pode ser estabelecido a partir da conversa de um empregado, sim, não precisa mais de ser uma reunião coletiva passando por sindicato, né? Pode ser através de acordo individual, sim. Não é? Então, isso permite à empresa uma melhor gestão da relação de trabalho dela. Décio, uma última pergunta. Acredita-se que as mudanças na legislação trabalhista vão reduzir o número de ações trabalhistas? Confere? Eu acredito que sim. Por quê? Porque dá mais autonomia ao empregado, gera mais confiança na relação entre empregador e empregado. Quer dizer, ou seja, ele tem mais a escolher, portanto, menos a reclamar no futuro? Sem dúvida nenhuma. E vale mais, vamos dizer, dá mais valor para aquilo que ele faz. Não é isso? Bacana. Obrigada, então, Décio, pelos esclarecimentos. Tendo uma oportunidade, a gente volta para estender essa conversa. Obrigada, boa noite. Obrigado a você. E você vai ver a seguir que 31 pessoas foram presas depois que um balão de 50 metros caiu na rede elétrica. E ainda o futebol. O Atlético perdeu no Independência para o Santos e o Cruzeiro levou a melhor contra o Atlético Paranaense. Os melhores momentos depois do intervalo. O novo plano diretor de Belo Horizonte, que está parado na Câmara desde o ano passado, será retomado pelo prefeito Alexandre Calil, mas com algumas modificações que devem ser propostas ainda aos vereadores. Esse e outros assuntos foram pauta de uma reunião direta, assim, aquele papo direto que mineiro gosta, que o nosso comentarista de cidades, Carlos Lindenberg, fez com o prefeito da capital. E Lindenberg traz agora os detalhes para nós em primeira mão. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, Inácio. Para a gente começar, esse plano diretor que está um chove no molho, já tem tantos meses parado na Câmara, qual foi o tom da conversa com o prefeito Alexandre Calil? Na verdade, o prefeito conceituou o plano. Segundo ele, o plano é muito mais interesse dos empresários do que da cidade, ou da maioria da população da cidade. E ele, então, quer rever esses pontos. Ele nomeou a equipe
técnica para estudar o plano diretor e formular as questões que ele acha que devem ser mudadas. Mas o conceito é esse, é de virar um pouco o eixo do plano, que é muito favorável, segundo ele, aos empresários e precisa fazer com que ele seja mais palatável à população. Tem alguns pontos muito polêmicos, né, que chamaram a atenção durante as discussões, porque teve uma conferência que reuniu dezenas de delegados por vários meses aqui em Belo Horizonte, trazendo só 2 pontos para você aí refrescar na memória. Um deles é aquele que diz que, por exemplo, se você tiver um lote de 1.000 metros quadrados, você passa hoje na legislação e em alguns pontos da cidade, em vários lugares, em vários bairros, você pode construir até 3 vezes, ou seja, um lote de 1.000 metros pode gerar um prédio de 3.000 metros. Agora, com a mudança, passa a ser 1 por 1. Então, um lote de 1.000 metros é no máximo 1.000 metros. Outra mudança, né, Lindenberg, e essa favorece a mobilidade, é provável até que o Calil mantenha, que é, no longo prazo, praticamente eliminar ou tornar inviável, do ponto de vista financeiro, a manutenção aqueles estacionamentos privados que estão aí espalhados pela cidade, porque a ideia é facilitar e investir ainda mais em mobilidade, que BH precisa e muito, né? É exatamente isso. O conceito é mais ou menos esse. Vamos passar agora, então, para um outro assunto, que é o seguinte. O Lindenberg discutiu aí uma pauta longa com o prefeito Alexandre Calil, mas um ponto interessante que chamou, inclusive, a atenção do Lindenberg foi o projeto de revitalização do hipercentro e exatamente aquela questão da retirada dos moradores de rua. O que Calil tem a dizer sobre isso? Isso aí, ele me disse, não tem volta. O centro vai ser revitalizado, esses moradores serão retirados cuidadosamente, sem nenhuma truculência, sem nenhuma violência policial. É uma questão mais social que de polícia, na concepção dele. E ele quer iluminar o centro da cidade, fazer uma espécie de Times Square em Belo Horizonte, de maneira que a cidade possa ter uma vida nova, uma alma nova. Esse é o conceito dele. Agora, com muito cuidado para não ferir direitos dos moradores de rua. Diferentemente do caso dos camelôs, que para ele também não tem volta. Bacana. E na área da saúde, para a gente encerrar, qual é o ponto que mais te chamou a atenção? A prioridade do prefeito Calil é a saúde. Ele me disse muito claramente isso, vai renovando convênios, a Casa da Santa Casa, abrindo novos leitos e vai inaugurar em dezembro ou janeiro lá aquela ala que está faltando lá do Hospital do Barreiro. Até que enfim, né? Agora com data marcada, a gente espera que não adie, né? Tomara que não. Tomara que não. Obrigada, Lindenberg, e até uma próxima semana que vem, quinta-feira, a gente fecha a pauta, hein? Claro, sem dúvida. Boa noite. 31 pessoas foram presas depois que um balão de 50 metros, um super balão, caiu na rede elétrica da cidade de Borda da Mata, no sul do estado. A gente conversa agora com o repórter Diogo Ramalho, que tem as informações. Boa noite, Diogo. Boa noite, Nácia. O balão que foi solto em São Paulo e atingiu a rede elétrica já em Minas Gerais, ocasionou um princípio de incêndio que foi rapidamente controlado pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a Polícia Militar, baloeiros dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro foram detidos tentando recolher o balão e levados para a delegacia de Pouso Alegre, no sul de Minas. Trata-se de um crime ambiental, Inácio. Então a punição varia de 1 a 3 anos de prisão e multa. O que vai aí ver a extensão dessa punição é o dano causado ao meio ambiente. Obrigada, viu, Diogo? Bom, e agora é hora de falar de futebol. E por isso a gente já recebe aqui o repórter André Salles. Boa noite, André. Boa noite. A gente começa pelo Atlético, que ontem, infelizmente, perdeu no finalzinho. Está virando especialista em perder no finalzinho o Atlético, hein? E de novo em casa, né, Inácia? O Atlético, só pra gente ter uma ideia, são 7 jogos em casa nesse Brasileirão e já são 3 derrotas, né? E aí a gente sabe, né, que o Atlético sempre foi muito forte. A gente tá vendo as imagens aí, os melhores momentos da partida. O Atlético sempre foi muito forte no Horto, conquistou aí, fez viradas incríveis, principalmente na Libertadores, né? E era uma equipe muito difícil de ser batida. Não tem acontecido, parece que o Atlético começa a pressionar, o gol não sai, o próprio torcedor começa a ficar ansioso. Nessa partida especificamente, o Bruno Henrique, né, atacante, deu muito trabalho para o Marcos Rocha, do lado direito da defesa, e aí no final acabou vindo esse castigo aí, né, 1-0, um resultado muito ruim. Por outro lado, o Cruzeiro trouxe vitória para casa, em 2-0 lá em Curitiba, avançou mais um pouco na tabela. A gente falava, né, um momento muito difícil do Atlético Paranaense, mudança de técnico, jogadores que pediram rescisão, o Cruzeiro acabou aproveitando, foi melhor durante toda a partida, a gente está vendo aí os gols, primeiro gol do Romero, depois tem o gol do Rafael Marques, enfim, o Cruzeiro conseguiu vencer e agora entra no grupo dos 6 primeiros colocados, não tem jeito de sair. Na rodada anterior chegou a entrar, aí o Sport venceu na segunda-feira, retomou então essa posição, agora não. O Cruzeiro está de vez nesse grupo, ganhou confiança e agora tem um jogo muito difícil no fim de semana, que é contra o Flamengo aqui no Mineirão. E aí você volta para contar para a gente. Obrigada, André. Com certeza.
E depois do intervalo, você vai ver que a feira de malhas de tricô que acontece aqui em Belo Horizonte movimenta o mercado das roupas de inverno. E você vai ver também que a Câmara Municipal aprovou o projeto que pode dar auxílio, que permite à Prefeitura auxiliar os camelôs naquela saída do hipercentro para os boxes em shoppings populares. Estamos de volta com a informação que o governador Fernando Pimentel vetou 2 projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa que anistiavam servidores da educação e da segurança por participação em paralisações das categorias. A gente volta a falar com o nosso repórter Diogo Ramalho, que tem mais detalhes. Diga, Diogo. Tá certo, Inácio. Olha só, na educação, o projeto previa que os trabalhadores que participaram das mobilizações de 2015 não tivessem avaliação de desempenho negativa e não pudessem ser desligados das funções ou sofressem processos administrativos que acarretassem, na verdade, descontos ou qualquer tipo de penalidade. Já para os policiais, Inácia, o projeto isentaria de punição os militares que participaram da greve de 1997, inclusive os que foram expulsos da corporação por terem sido enquadrados em crimes previstos no Código Penal Militar. Obrigada, Diogo. Aquela greve de 1997, você lembra, né? Foi aquela invasão, inclusive, do Copom. A gente vai agora falar um outro assunto com o Diogo, que é o seguinte, que foi aprovado na Câmara Municipal hoje o projeto de lei que autoriza o auxílio da Prefeitura de Belo Horizonte naquele pagamento dos aluguéis para os camelôs que serão transferidos para os shoppings populares da cidade. Diogo, qual que é a mudança, então, a partir dessa aprovação para a Prefeitura? Liberado? Praticamente, o projeto foi aprovado em primeiro turno por 32 votos a favor, 3 abstenções e 2 contra. E o projeto prevê auxílio, Inácia, de que a Prefeitura banque quase que integralmente o primeiro ano aí dos aluguéis dos camelôs, aí depois dessa realocação, aí, desse realocamento. E aí o que é que vai acontecer? A partir disso, nos próximos 5 anos, aí os camelôs, quando puderem já pagar por esses aluguéis, eles farão isso. Só para fechar, a medida faz parte aí da revitalização do hipercentro da capital, que prevê o realocamento de 1.000 camelôs das ruas para shoppings populares da capital. É isso aí, por hoje é só. Obrigada, Diogo. O frio rigoroso movimentou o comércio da capital. Muitas pessoas foram para os shoppings, para as lojas do centro, em busca de agasalhos e de roupas mais quentinhas. O movimento é grande também na tradicional feira de malhas de tricô do sul de Minas, que é realizada no Minas Centro. Peças em malhas de tricô, em linha e lã deixaram de ser roupas de frio para ser moda. Essa tradicional e popular feira de agasalhos, temporariamente em Belo Horizonte, deve receber cerca de 80 mil pessoas em 10 dias de exposição. A expectativa é que a feira gere mais de 5 milhões de reais em negócios. A crise se vence com trabalho, com otimismo, com criatividade. É o que não falta aqui dentro dessa feira. Por aqui a movimentação vai contra a onda da instabilidade econômica. São mais de 100 estandes com muita variedade e preço de fábrica. Compro para os netos, compro para a família toda, para sobrinhas, para a cunhada. Sempre. Nós temos 50% das lojas em tricô, mas também aqui na Feira de Malhas a gente veste todo mundo por inteiro. Nós temos tecidos planos, calças, temos os calçados, sapatilhas, tênis, botas, temos bijuterias e tudo que é tendência. Essa consultora de imagem chama atenção para a versatilidade do tricô. Ela é uma peça tradicionalmente esportiva que ficou sofisticada, mas sem perder o ar esportivo dela. É um casual chique, que você pode estar de jeans, você pode estar com uma saia, uma roupa mais elaborada e ela cabe. No maxi colete, essa versatilidade também é destaque. Ele fica bom em todo número de manequim. Então as mais cheinhas ele valoriza, as mais magrinhas ele pode dar um up, conforme o que coloca por dentro. Então um look monocromático com os maxi coletes fica muito, muito elegante. E diga não ao preconceito com as listras na horizontal. Se ela for larga, então ela pode realmente encher, mas sendo alinhada, sem ser justa demais, é uma pegada bem legal. Essas flores aplicadas ao tricô são chamadas patches e estão super na moda. Já essa blusa pode se transformar em um segundo look com a gola.
Esfriou, você pode levar a gola na bolsa. Aqui o vestido de festa se rendeu ao tricô. Uma festa mais esportiva, mais casual, exatamente, ela é um up do que eu mostrei até agora. Além de ser moda e aquecer no inverno, o tricô fortalece os laços de família. O tricô é uma tradição que já vem de família. A minha mãe tem uma fábrica há mais de 20 anos e esse ano eu comecei a trabalhar com ela para perpetuar o tricô da nossa família. Se engana quem pensa que a feira é só para o público feminino. Gola V para homem, muito bacana, pode ser usada com camisa por baixo no escritório ou sem camisa. Então ela vai do trabalho para a rua também, para um happy hour. Tá aí a prova que a feira não é só para o público feminino. Não, eu vim atrás de uma roupa para mim, não para minha esposa nem para ninguém, é para mim mesmo. A Feira de Malhas de Tricô do Sul de Minas vai até o dia 16 de julho no Minas Centro, de 1h da tarde às 10 da noite. A entrada custa R$ 5,00. E agora as dicas culturais para os próximos dias. Confira. Acelera! Nas telonas do cinema estreia Carros 3. Surpreendido por uma nova geração de corredores incrivelmente rápidos, o lendário relâmpago McQueen é repentinamente afastado do esporte que ele ama. E para voltar com tudo às corridas, ele vai precisar da ajuda de uma treinadora de corridas. E o teste final do campeão será na maior prova da Copa Pistão. Quem vai vencer essa corrida? Você confere nas telonas do cinema. Viver em um universo de sonhos, mas manter o foco nos desafios de criar um mundo real, melhor no futuro. É o que o musical infantil O Menino Mais Rico do Mundo promete encantar o público em curta temporada de graça no Espaço Cultural Itaú Power, em Contagem, sábado e domingo às 4h da tarde. Também de graça tem Mostra Mazzaropi, um caipira no cinema, com exibição de filmes do ator, diretor e produtor, criador do caipira mais famoso do cinema nacional. Nessa sexta, sábado e domingo, às 5 da tarde, no Cine Santa Teresa. A vasta produção de cinematografia, de Mazzaropi conta com mais de 30 filmes que ainda hoje fazem sucesso entre os espectadores. No teatro, a atriz mineira Maria Cecília Mansur leva para o palco situações comuns a muitas mulheres e toca em temas considerados tabus, como o prazer feminino, a submissão e os padrões femininos de beleza. No Teatro da Cidade, sexta e sábado às 8h30 da noite, domingo às 7h. Ingressos R$ 15,00. A meia entrada. Ainda no Teatro O Fico, primeiro Festival de Inverno da Comédia, traz 4 espetáculos durante o mês de julho. E neste fim de semana tem a peça Como Sobreviver em Festas e Recepções com Buffet Escasso, com o ator Carlos Nunes. Nesta sexta e sábado às 9 da noite e domingo às 7, no Espaço Cultural Imaculada. Ingressos R$ 17,00. E tem Barão Vermelho na área. A volta da banda aos palcos com o novo cantor e guitarrista Rodrigo Suricato, uma das revelações da atual cena rock. Mas a formação ainda conta com o Guto Goff, um dos fundadores do grupo, na bateria, Fernando Magalhães na guitarra, Rodrigo Santos no baixo e Maurício Barros, também fundador do grupo, nos teclados. É neste sábado, Barão Vermelho, no quilômetro de Vantagens Hall, às 10h da noite, ingressos R$ 40,00, a meia entrada. Programe-se, divirta-se. Até a próxima. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua audiência e até amanhã. Boa noite.